Olá, meus queridos inscritos! Aqui é o Roger novamente. Vou lhes trazer mais um câncer que vai estar na playlist de cânceres que eu falo aí no meu canal. E a título de entendimento, a título de esclarecimento, porque às vezes a gente acha que tem uma coisa, uma doença incurável, um câncer, e às vezes a gente não tem nada. É só uma resposta negativa do seu organismo sinalizando uma outra doença. Então nem tudo que eu falo no vídeo de sintomas e sinais significa que você tem câncer. Por isso que é feita uma anamnese de exames, consulta com o médico, para verificar a fundo o que você está apresentando. Então o câncer de bexiga. O câncer de bexiga, ele é 3 vezes mais comum nos homens. E aparece em torno, em geral, no ser humano, entre 60 e 70 anos de idade. Mas também não é uma regra, pode acontecer antes, depende de muitos fatores, que eu também vou explicar no decorrer do vídeo. Bom, sinais e sintomas. Como eu digo, não significa que você tem um câncer, mas é interessante fazer uma investigação. Sangue na urina, que nós chamamos tecnicamente de hematúria. A hematúria ela está presente em 90% dos pacientes, que é onde a gente já desperta para um lado cancerológico. Mas não significa que seja, pode ser um outro problema que você esteja apresentando, certo? E o câncer, ele pode agravar ao ponto de causar um rompimento de vasos sanguíneos no interior do tumor ou na mucosa do órgão, que é na mucosa da bexiga. E pode ocasionar o sangramento, por isso da hematúria, que é um dos sintomas que a gente apresenta quando tem um câncer. Certo? E essa hematúria, o sangue, ele pode ser um vermelho escuro, como pode ser meio alaranjado, essa urina. Então fica assim, numa característica, como pode não sangrar e ele se desenvolver no decorrer do tempo. Assim como pode ter 2 ou mais tumores na região, na bexiga. E, de repente, assintomático. O triste do câncer é que por ele ser assintomático, quando ele desenvolve, ele chega num período que não tem mais regresso, reversão. E aí é onde acontece a problemática toda. Porque se o câncer ele fosse sintomático desde o começo, ninguém teria câncer. A cura seria presente, óbvio. Mas, infelizmente, a maioria deles a gente acaba descobrindo tardiamente. Mas fazer o quê, Por isso que é muito importante a gente estar sempre observando o nosso organismo, certo? Então, esse é um dos sintomas, Assim como você pode urinar com maior frequência, com maior quantidade, que você pode achar também que é relacionado a diabetes, certo? Ardência no urinar, dor, certo? E também pode ocasionar um aumento da próstata. O aumento da próstata pode causar alguns sintomas, como eu também citei, que não necessariamente pode ser um câncer, nem de bexiga, nem de próstata. Então temos que averiguar. Por isso que é bom a gente não colocar nada na cabeça de negativo. Eu estou com câncer, eu vou morrer. Eu tenho 1 semana de vida, nossa, eu vou morrer. Não, o importante é a gente procurar ajuda médica, profissionais competentes, gabaritados, para chegar a um fim e descobrir o que você realmente tem, certo? O nosso organismo, ele muda o tempo todo. Ele acontece muitas nuances o tempo todo. E aí, dependendo de como você se projeta com a alimentação e tudo mais, a gente consegue eliminar as coisas automaticamente. Assim como há um progresso da doença e ela aparece e a gente vai e tenta tratá-la, certo? O CA, o câncer avançado, quando ele chega num certo aspecto, que de repente não tem como mais reverter, existe os sintomas também, que é a impossibilidade de urinar. Se torna impossivelmente humano, porque a dor é grande, a ardência. Existe uma dor lombar muito intensa, que você não consegue. Parece que você vai urinar, parece que você está urinando Gillette. Sai tudo cortando. É uma coisa horrível, certo? Lembra muito também aquela doença urinária, cistite. Lembra também um pouco da cistite, no caso de urinar, certo? A gente perde apetite, a gente vai caindo com o peso, vai emagrecendo com grande facilidade, que você fala, nossa, eu não estou fazendo nada, estou emagrecendo muito rápido. Então também é um dos sintomas avançados do câncer. Assim como fraqueza, você tem também inchaço nos pés,
Você percebe que há um comprometimento da região, um acúmulo de líquidos e ali vai inchando, certo? Existe uma dor óssea, pode ser relacionada à parte pélvica também, junto com a dor abdominal. E, por último, uma metástase. É quando você passa pelo sangue para outro órgão ou espalha-se pelo corpo esse câncer e vai prejudicando outras regiões e vai acometendo outras regiões. Assim como existe a problemática de, por exemplo, o CA de bexiga comprometer e trazer um CA de próstata, um CA de bexiga, no caso das mulheres, comprometer ovário, útero, certo? E ter um câncer nessa região também. Então é bem interessante, quando o médico ele for fazer exames, normalmente quando ele pede, ele já faz um apanhado, né? Já vem ou de cima e embaixo, ultrassom de órgãos e estruturas, de abdômen total, e aí você já vai também investigando, que é muito importante. Certo? No caso, o diagnóstico, como que a gente faz o diagnóstico? Em relação para nós sabermos se é um câncer que está no começo, se é um câncer que já está numa finalização, como que eu devo proceder para eu também ficar mais calmo, mais tranquilo, tirar esse problema, essa negatividade da minha cabeça, me deixar em paz? Então vamos lá. Inicialmente nós fazemos a história clínica, que a gente faz uma investigação, a gente pergunta se tem cânceres relacionados na família, se houve casos, câncer, qualquer tipo de câncer e etc. A gente faz uma investigação com o paciente. Uma conversa que é muito importante, que essa conversa normalmente já esclarece muito aquilo que a gente precisa saber. É muito interessante. Assim como o exame físico, né? A palpação, para ver se tem dor, a gente verifica se tem inchaço na região e aí vai. Toda uma anamnese relacionada à região, né? A região pélvica, um pouco mais acima, abdominal e etc. No caso também os exames de imagem que o médico pede, né? Inicialmente a gente pode pedir um ultrassom, depois a gente pode pedir uma biópsia, uma tomografia, dependendo do que está apresentando, eu vou caminhando, eu vou prosseguindo. Até, em último, uma cintilografia óssea, para a gente saber se há uma metástase, uma cintilografia para comprovar a eficácia, ou região, ou tamanho, ou comprometimento, para que a gente faça um tratamento quimioterápico, um tratamento radioterápico, ou se não, uma cirurgia, no caso, né, uma retirada do órgão, parcial, total, o que seja. Bom, neste caso, tem exame de urina também, que é muito importante, né, por causa da hematúria, como eu disse, e assim o médico ou o profissional competente vai fazendo investigação. O tratamento. O tratamento, no estágio inicial, ele pode ser indicado uma cirurgia, né, para remover o tumor, certo? Sem a retirada da bexiga. Assim, acompanhado de quimioterapia, acompanhado de imunoterapia, que também é muito importante, é muito legal e promissora a resposta da imunoterapia. Então, inicialmente, eu posso tirar um tumorzinho, tirar um processo de gânglios na região que foram comprometidos, e aí com um tratamento medicamentoso, quimioterápico, imuno, eu já consigo reverter e consigo deixar o órgão ali e simplesmente continuar utilizando esse processo de filtragem sem comprometimento do órgão. Então, inicialmente, é legal quando a gente descobre assim, a gente fica até feliz porque a gente vê que é um processo começo, que a gente consegue reverter rapidamente, certo? Mas, em estágio mais avançado, é muito triste, porque a gente percebe que não tem muito o que fazer às vezes. E aí, é feita a remoção, certo? Total do órgão, e também a retirada dos gânglios linfáticos que estão interligados na região. Ou, de repente, retirar uma próstata junto, ou se não, uma parte do útero, as trompas, depende de quanto foi comprometido. E aí tem órgãos que a gente consegue reconstruir, outros a gente tem que, por exemplo, quando se tem dois ovários, por exemplo, a gente retira um e a gente tem a sorte de utilizar o outro, se for o caso. Né? Aquele período que aquele ovário tem a ovulação, a gente consegue trazer um bebê na Terra. Fora isso, a gente fica com um só trabalhando. Assim como a gente tem 2 olhos, 2 braços, a gente acaba se adaptando à nova realidade. Infelizmente, mas é assim.
Fazer o quê? E neste caso, quando a gente retira o órgão no todo, a gente precisa fazer uma reconstrução da bexiga. A gente faz a reconstrução do órgão, né? Com uma parte do intestino. Os profissionais fazem um ambiente promissor para que receba a urina filtrada, para que ela seja expelida normalmente, né? O líquido. E assim a gente vai prosseguindo. É uma série de constituições, de detalhes, que de repente você pode entrar em contato, né, com o médico e pedir mais informações, assim como você pode buscar na internet. É muito interessante a gente saber essas coisas, a título de conhecimento, que ajuda bastante, né? Deixando a nossa mente mais tranquila. Bom, a prevenção. A prevenção eu bato sempre na mesma tecla. Lá vem o Roger, chato, cobrando a gente, porque eu tenho que mudar minha alimentação, porque eu vou ter que parar de fumar, porque que eu vou ter que parar de beber, porque eu gosto de beber, eu sou alcoólatra, e daí, o problema é meu. Beber muita água. Gente, eu não gosto de beber água, é chato. Gente, a água é uma situação assim. Uns dizem que tem que tomar bastante água, outros dizem que não pode tomar muita água porque vocês perdem minerais e vitaminas. Certo, tudo está certo. Tudo que é demais, você acaba liberando muita coisa e perdendo muita coisa. Assim como você não bebendo água, você vai acumular também certas coisas. O que eu aprendi de tudo na minha vida e na minha caminhada, área médica, mais de 22 anos, trabalhando com médicos, hospitais, clínicas, o que eu aprendi? A partir do momento que eu estou bebendo água e minha urina ainda está saindo numa cor específica, amarelo escuro, amarelo claro, o que seja, eu ainda estou precisando limpar alguma coisa por ali por dentro, fazer uma faxina, entendeu? Eu vou bebendo água, Quando eu vejo que a minha urina está branca, cristalina, eu paro, certo? Aí mais tarde, 3, 4 horas depois, 5 horas depois, eu volto a tomar um outro copo de água. Se eu percebo que a minha urina ainda está saindo amarela de novo, eu vou até ficar branquinha cristalina. Ficou? Estou tranquilo. Então, eu penso assim, que a gente tem que ir percebendo as respostas do seu organismo. Eu sempre falo isso. Então, perceba, seu organismo ele fala com você. Então, preste atenção. Entendeu? Presta atenção. É difícil sim né? Olhar para si, mas olhe, é muito importante. Bom, continuando, nós temos a alimentação. Quanto mais regrada, mais natural, possível, melhor. Chás, grãos, orgânico. Faz uma hortinha em casa, uma hortinha em vaso. Tem muitas situações. Quanto mais natureba você for, melhor. Porque assim você vai ter mais saúde, você vai ganhar mais tempo, você vai ganhar mais disponibilidade, mais imunidade, mais disposição, mais tudo. Vai envelhecer com dignidade. Você vai envelhecer com beleza, com saúde. Eu acho isso muito importante. Além de atividades físicas, que muitas das pessoas gostam, cada um tem uma prática. Eu gosto de andar de bike, adoro andar de bike, amo. Não gosto de musculação, levantar peso, dor, fico com dor muscular 3, 4 dias. Não me adaptei. Eu prefiro ter outras práticas, faço os meus exercícios do meu jeito, faço as minhas caminhadas, faço a minha bike, vou no parque, converso, respiro, corro um pouquinho, paro, e assim a gente vai prosseguindo. E o organismo vai agradecendo, certo? Bom, esse é o câncer de bexiga, certo? Espero ter ajudado. Vou deixar um link aqui de um composto de chá que eu falo muito, que eu acho bem promissor em relação a qualquer tipo de câncer, que é o chá da folha de graviola com ipê roxo, que eu acho extremamente fantástico e promissor para a cura de qualquer tumor do nosso organismo. Liberação, limpeza, imunidade, cura várias doenças, a conjunção e tudo mais. Se você fizer na receita, como eu explico no vídeo, você está imune e pode ficar tranquilo. Gratidão por me acompanhar e até o próximo vídeo do próximo câncer. Fique na paz e na cura. Até lá!